Você, se tiver inimigos, pessoas que não gostem de você, como que a gente ama essas pessoas? Ô padre, o que a gente precisa para ter inimigo? Nascer. Meu filho, o mundo está complicado. Você nasceu? Sabe por que você nasceu? Já tem gente que não gosta de você. E segundo, se você quer ter inimigos, seja adepto da verdade. Você começou a falar a verdade, os inimigos, eles se multiplicam. Como eu posso amar essas pessoas? Como eu posso amar aquele que me odeia, aquele que me amaldiçoa e aquele que me calunia? Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa, partimos a nossa reflexão da segunda leitura desta Santa Missa, São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 49. O primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Quem é o primeiro Adão? O Adão bíblico, do Jardim do Éden, primeiro homem. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. Quando Paulo coloca que Jesus é o segundo Adão, ele está mostrando que com a vinda de Cristo, Deus recria a humanidade. Por isso que nós somos dominicais. Por isso que o domingo é o dia do Senhor, é o chamado oitavo dia, ou o primeiro grande dia, que é a mesma coisa. Quando eu falo que é o primeiro dia, é o primeiro dia da nova criação. Quando eu digo o oitavo dia, é o dia da ressurreição. Deus cria o mundo em 6 dias, descansa no 7º e o recria no 8º, o domingo pascal. Hoje, tivemos aqui no santuário pela manhã, a celebração do batismo. E nós temos aqui à minha direita, à esquerda de vocês, a pia batismal, que é um bojo. Ela lembra o útero da igreja, e através da água batismal vai gerando outros filhos. E liturgicamente, aquele bojo, como é o nosso, ele tem 8 lados. Lembrando os 6 dias da criação, o 7º dia do descanso e o 8º dia da nova criação. A segunda leitura vai dizer no versículo 49: e como já refletimos, passado, a imagem do homem terrestre, assim também, futuro, refletiremos a imagem do homem celeste. Homem terrestre, primeiro Adão. Homem celeste, segundo Adão, Jesus Cristo. Aqui nós temos, meus irmãos, 2 modos de vida: o modo adâmico e o modo de Cristo. Quando eu falo de Adão, eu estou falando das coisas da terra. Quando eu falo de Jesus Cristo, o novo Adão, eu estou falando das coisas do céu. Quando eu falo de Adão, eu estou falando de uma vida ordinária, ou uma vida de rotina, uma vida natural. Quando eu falo de Jesus Cristo, eu estou falando de uma vida extraordinária e sobrenatural. Nós não estamos mais, meus irmãos, no legado de Adão. Nós estamos no legado de Cristo. Nós não somos mais filhos de Eva. Nós somos filhos de Maria Santíssima. Nós estamos em Cristo com Maria, e não na estirpe de Adão e de Eva. Esta leitura, a segunda leitura, aponta para esta vida extraordinária que o Cristo nos pede. E quando eu falo aqui, meus irmãos, extraordinária, não é uma vida impossível de viver e tampouco difícil. É uma vida que vai além do natural, vai além da força, porque requer esforço, uma força extra. E isso é nos dado pela graça. Isso é nos dado pela vida de oração. Isso é nos dado pela mesa da Eucaristia. Isso é nos dado pela pregação da palavra. E isso é nos dado pelos sacramentos da igreja. Isso é nos dado pela devoção mariana. Isso é nos dado pela proteção do anjo da guarda. Isso é nos dado pela intercessão dos anjos e santos de Deus. Não há desculpas para não passarmos da vida natural para a vida sobrenatural, da vida ordinária para a vida extraordinária. Como vive uma pessoa numa vida natural e ordinária? Quando eu falo ordinária, é aquela vida de rotina. A pessoa vive assim: quem me ama, eu amo. Quem gosta de mim, eu também gosto.
Quem não gosta de mim, eu também não gosto. Quem me faz o mal, eu também faço o mal. Quem sorri para mim, eu sorrio. Quem me bate, apanha. É o doma lá da cá. Olho por olho, dente por dente. Isso é Adão. Quem vive uma vida natural e uma pessoa passa a perna em você, fala mal de você, tenta estragar seu casamento, puxar o seu tapete do seu trabalho, o homem natural, ele tenta vingança. Ele vai guardando aquela pessoa e diz: a sua hora vai chegar. Você me fez mal hoje, terá a hora do troco. Isto é uma vida ordinária, uma vida natural, porque o ser humano é uma criatura decaída. Não pense, meus irmãos, que nós somos anjos. Nós somos seres decaídos. Nós caímos no pecado e herdamos esta herança de Adão. A nossa luta é contra o natural, porque eu quero o sobrenatural. A nossa luta é contra o ordinário, porque eu quero o extraordinário. Mas nós temos muito mais facilidade de viver no plano natural, com as nossas amizades, com as nossas inimizades, com as nossas brigas, com as nossas vinganças e com a nossa linguinha quente. Isso é próprio nosso, mas nós devemos lutar contra isso. Essa semana, graças a Deus, consegui fazer algum tempo de exercício. E lá na academia, sofrendo, que a gente sofre, um instrutor falava comigo: padre, o senhor está indo contra a natureza, porque a natureza do ser humano é gastar pouca energia. O nosso desejo é sofá, é cama, é dormir, é não gastar energia. O ser humano, ele quer poupar energia, é não ter muito músculo, porque quanto mais músculo, mais energia o ser humano gasta. Então ele quer isso. O senhor está fazendo algo contrário à natureza, se esforçando numa vida que vai te trazer mais saúde. Ou seja, existe a vida que o meu corpo quer, mas existe a vida que ele precisa e que eu posso dar. Existe a maneira como você está, e existe a maneira como você gostaria de ser. Então é preciso passar de uma para outra e não se contentar com coisas fáceis. Jesus não nos pede coisas fáceis, mas Ele nos pede coisas possíveis, por causa dEle. Olhando, olho por olho, dente por dente. Mas quando você olha para Jesus, quando você coloca a lente de Cristo, quem fala isso maravilhosamente é o cardeal Cantalamessa, Raniero Cantalamessa. Ele diz que o homem adâmico, ele olha assim para o mundo, ó. O cristão, ele tem a lente. Qual que é a lente? Os valores de Cristo. Sem Cristo, eu e você vamos resolver do nosso jeito. Quando você coloca a lente de Cristo, entre você e eu, temos os valores do Evangelho. Aí eu já não ajo mais no plano natural, eu tenho que agir no plano sobrenatural. Alguém me fez mal, alguém me amaldiçoou, alguém puxou o meu tapete, alguém me fez chorar. Eu não vou agir com ele no modo ordinário, eu vou agir no modo extraordinário. Por causa da pessoa? Por causa do nosso inimigo? Não, por causa de nosso Senhor. Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa, estava com uma espátula raspando a perna de um leproso, tirando todas aquelas escaras, aquelas peles, sangue, pus. Passou uma pessoa, olhou para a Madre Teresa e disse assim: ah, Teresa, eu não faria isso nem por 1 milhão. E Teresa, sorrindo, respondeu: nem eu, nem eu. Ela fazia por causa do Senhor. Na década de 90, um médico de São Paulo teve a sua filha morta depois de um estupro. Ele estava no centro cirúrgico, tirando a bala de um rapaz que fora alvejado pela polícia. E durante a cirurgia, o chamou, a filha dele era a moça que tinha sido morta depois de um estupro. E foi informado que o autor tinha sido baleado. E quando mostram a foto, quem era? O rapaz que ele estava operando. Ele respira fundo, entra para a sala de cirurgia, faz a operação, salva o rapaz e depois vai chorar com a família. E eles perguntavam: como que você conseguiu, sabendo que era o algoz da sua filha?
Ele disse: primeiro que eu sou cristão, eu estou em outro plano, e para que eu conseguisse separar aquele homem de um paciente, todas as vezes que eu olhava para o rosto dele, eu via o rosto de Cristo. Eu não salvei aquele homem porque ele merecia, porque o que ele merecia era morrer, mas eu salvei aquele homem não por causa dele, mas por causa do Deus que eu sirvo. Uma vida natural, o que a gente faria com um homem desse? Numa vida ordinária, o que um cara desse merece? Pelo menos ser operado sem anestesia, né? Mas o médico olhou para aquele cara e ele não foi para o lado ordinário, ele foi para o lado extraordinário. Ele não estava no seu lado natural, ele estava no sobrenatural. A segunda leitura fala muito disso. Olha como você está vivendo. Se você está vivendo como o primeiro Adão ou como o segundo Adão. Você está vivendo como aquele que decaído ou como Jesus Cristo que nos eleva. E no Evangelho, Jesus vai mostrar dois estilos de vida: um estilo extraordinário, um estilo ordinário, um estilo sobrenatural e um estilo natural, um estilo que busca a santidade, outro que busca a vingança. A vós que me escutais. Quem veio à missa semana passada e prestou atenção, você viu que no Evangelho, Jesus por 3 vezes disse: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Agora ele olha para nós e diz: a vós que me escutais. Jesus não está pregando para quem não crê, Jesus não está falando para quem não reza, Jesus não está falando para quem não está aqui. Há muitas pessoas que escolheram uma vida natural, uma vida ordinária, uma vida baseada na carne. Nós que estamos aqui, o que se entende? Nós estamos procurando uma vida sobrenatural. Então a palavra de Cristo é para nós, não é para todos. Aqui Jesus é muito claro: a vós que me escutais. Tem gente que não quer escutá-lo, nós queremos escutá-lo. E ele vai dizer: amai os vossos inimigos. Diga para quem está do seu lado: ame o seu inimigo. Você viu a cara de alegria da pessoa? Você viu a satisfação? Ame o seu inimigo. O problema, meus irmãos, é que nós, latino-americanos, brasileiros e mineiros, aqui eu estou celebrando para o Brasil todo, né? Tem gente de vários estados, mas convenhamos comigo, Minas tem um sabor especial. Eu amo os estados todos aí que eu tenho viajado, mas o mineiro, além das pessoas gostarem muito, eu gosto muito de ser mineiro. Porque o mineiro, você conheceu o cara agora. Você já toma café, já come pão de queijo, já chama para casa, já leva. Ele é afetuoso. E nós gostamos de fazer amizade. E nós não gostamos de inimigos. Nós mineiros somos vistos pelos paulistas, pelos cariocas, como muito calado e desconfiado. Eles falam: o mineiro, ele é calado e desconfiado. Mas quando você conquista o coração, não tem gente melhor para lidar. Mineirinho é meio, come pelas beiradas, né? Só que nós gostamos de mesa. Por isso que eu tenho o costume aqui no santuário, algumas famílias não gostam, mas eu preciso fazer. Quando eu vou visitar os doentes, eu falo com a secretária: marque o café para a última, porque aí eu já tomo o lanche lá. Quando eu não avisava, eram 6 casas e 6 mesas de mineiro para café. E você sabe como que é a mesa do mineiro para café? Você sabe como que é a mesa que eles preparam para padre tomar café? Eu acho que o mundo está acabando. E eu tinha que comer, eu falei: não dou conta de comer tanta coisa. Então eu deixo a última bênção para quem quer oferecer o café. A gente gosta de mesa, a gente gosta de conversar com os amigos, não é? Durante o seco de Jericó, eu tive a grata alegria de ter algumas famílias que acolheram os pregadores. Como foi boa aquelas noites, a gente conversando ao redor da mesa, com coisa gostosa, a família feliz. A gente gosta disso, a gente gosta de visitar o outro, a gente gosta de receber visita, a gente gosta de sair junto. Quem se ama, vamos ver um filme junto, vamos passear junto, vamos para o sítio junto, vai lá em casa, só, depois que você não aparece. É assim ou não é? Então quando a gente escuta Jesus dizendo assim: amai os vossos inimigos, o que você pensa? Que você vai ter que tratar o inimigo como você trata um amigo. Aí, meu filho, me desculpe, mas é dose para leão. Oi, então eu vou começar a ter que sair com o meu inimigo?
Eu vou ter que levar meu inimigo para tomar café? Eu vou ter que ir para a praia com meu inimigo? Eu vou ter que beijar meu inimigo? Não é isso. Não é isso. Porque para nós, amor é relacionamento. Quando Jesus fala amar os inimigos, é uma decisão sobrenatural que não envolve intimidade. Qual que é aquela placa que eu adoro, que fica atrás daqueles grandes caminhões? O que está escrito? Para evitar acidente. Para os inimigos, coloca essa placa: mantenha distância. Como está na primeira leitura. Davi estava na tenda de Saul. Saul era inimigo de Davi, já foram muito amigos, né? Era um em carne. Mas Davi começou a conquistar o povo. Davi se mostrou mais eficaz na batalha. Um dia, num banquete, Saul pega uma lança e joga em Davi. Graças a Deus, a lança pegou na parede. Davi disse: esse rio não dá para peixe, não dá para eu viver com esse cara, ele quer me matar. E daí para frente, Saul procurava matar Davi. A leitura que nós escutamos, Deus coloca Saul aos pés de Davi. Saul está com 3.000 homens e com seu general Abner dormindo, e Deus colocou um sono profundo. Davi com seu amigo Abissai, eles entram na tenda de Saul. Saul está dormindo, na cabeça de Saul está a lança e uma bilha d'água. Abissai vai dizer para Davi: Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos, permita que com essa lança eu crave no chão. Eu não preciso de 2 golpes, Davi, um golpe só eu resolvo o problema. O que Abissai queria? Vingança, uma vida ordinária, natural. O que é o natural? Destruir meus inimigos. Se ele quer me matar e eu estou com ele dormindo, então eu vou matar, porque se eu não mato ele me mata. Isso é natural. Só que Davi disse: não mates. Estou no capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. Não mates, pois quem poderá estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar sem punição? Ele pega a lança, pega a bilha d'água e sai do acampamento. Aqui está escrito no versículo 13: Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte e de longe. Davi era bom, mas não era bobo, né? Ele sabe com o que ele está mexendo. Inimigo tem que manter distância. Então Davi, longe de Saul, ele sobe no alto monte e levanta a lança. E ele vai gritar: Saul! Alguém fala: o Abner. Abner vai dizer: é Davi. Saul com todo ódio: traga minha lança. Cadê a lança? Cadê a lança? Davi falou: está aqui, ó. Enquanto você dormia, eu entrei na sua tenda. Eu podia ter te cravado no chão e você nem veria, mas eu não fiz. Eu poderia ter te feito mal e eu não fiz. Mande um soldado seu pegar a lança aqui. É para te provar, Saul, você quer o meu mal, mas eu não te quero mal. Abissai queria vingança. Davi estava num plano sobrenatural. De longe, mas ele conseguiu amar o seu inimigo, que era Saul. E minha pergunta é: Davi, por amar Saul, os dois passeavam juntos? Não. Um dormia na casa do outro? Não. Os dois tomavam vinho juntos? Não. Os dois passeavam juntos? Não. Tinham um relacionamento? Não. Como que eu posso amar o meu inimigo? Você, se tiver inimigos, pessoas que não gostem de você, como que a gente ama essas pessoas? Ô padre, o que a gente precisa para ter inimigo? Nascer. Meu filho, o mundo está complicado. Você nasceu? Sabe o que você nasceu? Já tem gente que não gosta de você. E segundo, se você quer ter inimigos, seja adepto da verdade. Você começou a falar a verdade, os inimigos, eles se multiplicam. Como eu posso amar essas pessoas? Como eu posso amar aquele que me odeia, aquele que me amaldiçoa e aquele que me calunia? Atitudes naturais, ordinárias.
Como que eu posso ter para com essa pessoa uma atitude sobrenatural, uma atitude extraordinária? Jesus responde 3 atitudes que nós devemos ter. Pegue o folhetinho que você tem nas mãos, nós vamos ler juntos para você guardar, e você de casa, marque aí na sua Bíblia. Eu estou em Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28, no início do Evangelho. A vós que me escutais, eu digo, todos, amai os vossos inimigos. Repitamos: amai os vossos inimigos. Aqui eu coloco uma pergunta: como? Jesus responde dessas 3 maneiras. Primeira, fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Segundo, bendizei os que vos amaldiçoam. Bendizei quem vos amaldiçoam. Terceiro, rezai por aqueles que vos caluniam. Resumidamente, como que eu amo meus inimigos? Podendo fazer o mal, não fazê-lo. Fazer o bem. Não falar mal da pessoa e rezar por ela. Simples assim. Só isso. Você não precisa conviver com seu inimigo para amá-lo. Mas se você não fizer mal a ele, se você não falar mal dele, e se você rezar por ele, você está amando os seus inimigos, ou o seu inimigo, ou a sua inimiga. Não importa o que esta pessoa está fazendo para você, importa o que você está fazendo por ela. Por causa dela? Não, por causa de nosso Senhor. Versículo 31. Se você ama somente quem te ama, que recompensa você merece? Se você faz o bem para quem te faz o bem, que recompensa você merece? Se você empresta somente para quem você espera receber, que recompensa? Gente, isso é o natural é assim. Eu amo quem me ama, eu faço o bem para quem me faz o bem, e eu empresto para quem tem também alguma coisa para me emprestar. Isso é a vida natural, as pessoas vivem assim. Só que Jesus quer que nós tenhamos uma vida sobrenatural, por causa dele. Tem aquela música bonita: só por ti, Jesus, conhece, né? Quero me consumir como vela que queima no altar. Só por ti. Se não for por Jesus, meu filho, prepara, a nossa vida vai ser uma brigaiada, uma cachorrada. É vingança para um lado, é vingança para o outro, é facada, é chute, é rabo de arraia, é tiro, é uma confusão. Mas quando você está numa vida sobrenatural, você vai dizer: não, quem age assim é Adão, eu estou com Cristo, porque eu quero receber esta grande recompensa. A pessoa que não faz o mal podendo fazer, que não fala mal podendo falar, e que reza para a pessoa ao invés de amaldiçoar, a sua recompensa será grande. E diga alto: eu quero de Jesus a grande recompensa. Eu quero de Jesus a grande recompensa. Saul falou para os seus soldados: quem matar Davi ganhará uma grande recompensa. Jesus fala para nós: quem amar os inimigos ganhará uma grande recompensa. Imagina você chegar no reino dos céus e ter lá para você uma grande recompensa. Aí os invejosos vão dizer assim: ah, por que você ganhou tudo isso aí? Você vai falar: porque eu podia ter feito mal e não fiz. Eu podia ter falado mal e não falei. Eu podia ter amaldiçoado e eu rezei. Está aqui a recompensa de Cristo para mim. Você viveu uma vida natural, não está ganhando nada. Eu vivi uma vida sobrenatural, estou ganhando tudo. Lá embaixo era bobo, aqui em cima eu sou santo. Decisão. Amar, aqui neste texto lucano, não é sentimento, mas é uma decisão por Jesus. Atitude concreta, e com isso finalizamos. Pense nos seus inimigos. E uma coisa importante, viu, gente? Tenha inimigo, mas não seja inimigo. Um dia uma pessoa, linguinha quente, falou comigo assim: padre, eu estava lendo a Bíblia e eu tomei posse da palavra. Falei: que palavra? 5.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Meu filho, cuidado, que na vida de muita gente está no meio dos 5.000, viu? Porque a questão não é só você rezar pelos inimigos, é você não ser inimigo de ninguém. Que você tenha inimigos, paciência, mas que você seja inimigo, penitência. Primeiro,
Pense nas pessoas que não gostam de você, nas pessoas que querem ver você triste, pessoas que puxaram o seu tapete, traíram a sua confiança, tomam café com seu nome. Podendo fazer o mal a elas, não faça. Podendo fazer o bem, faça. Por causa dela? Não, ela não merece. É por causa de Jesus. Fazendo por ela, você faz por ele. Segundo, não fale mal desta pessoa mais. A psicologia nos ensina que faz bem para o nosso ego falar mal de quem nos fez mal para aqueles que nos querem bem. Deu para entender? A gente se sente bem falando mal de quem nos faz mal para aqueles que nos querem bem. Isso acalenta. E eu não estou aqui, meus irmãos, falando de desabafo, falando que você está contando o que a pessoa te fez. Isso é necessário, senão você fica sofrendo sozinho, daqui a pouco você está com uma doença psicossomática aí. Eu estou falando em falar mal. O falar mal traz um desejo de vingança. Se você quer ser curado por Cristo, não mantenha o fogo aceso. A gente não apaga fogo jogando gasolina, não. Quando você fica falando mal da pessoa e fala mal, e fala mal, e fala mal, a ferida só vai abrindo. Então, fale para Deus, reze por ela. Não fique falando mal dela, não. Quando você não fala da pessoa, você pode até rezar para Deus: oh meu Deus, que essa pessoa fale de mim o tanto que eu falo dela, que essa pessoa lembre de mim o tanto que eu lembro dela. Essa pessoa não vai nem lembrar que você existe, você nem lembra dela mais. Segunda coisa que a gente precisa fazer para amar os inimigos: não ficar detonando a pessoa, não ficar falando mal. Ô padre, mas essa pessoa fica falando mal de mim, ela vai receber a recompensa dela. Você está plantando a sua. Não fale mal por causa da pessoa. Não, meu filho, porque se for por causa dela, você vai descer a língua nela mesmo. Você não vai falar mal por causa do Senhor. E por último, reze por ela, todo dia, nem que seja uma Ave Maria. E eu vou te ensinar como que funciona. No início, você vai pensar assim: eu vou rezar agora uma Ave Maria para o meu inimigo. Você vai se notar isso. Só de você falar, eu vou rezar uma Ave Maria para o meu inimigo, vem a abrição de boca. Pesado. Aí você reza: Ave Maria, Ave Maria que demora, Santa Maria, para o meu inimigo. Mas vai rezando, vai rezando. A oração, ela começa aqui, ó, mas ela vai descendo. E quando você ver, você estará rezando para a pessoa daqui. E apesar de todo o mal que ela te fez, você não tem raiva dela, você tem misericórdia. Você saiu do plano natural, está no plano sobrenatural, agradando o coração de nosso Senhor. Isso é o mais importante. Meus irmãos, fica a lição para a nossa vida. Amar os nossos inimigos é não fazer mal, não falar mal e não desejar o mal. Não fazer, não falar, não desejar. Atitudes positivas: fazer o bem, se puder, destacar elogios, rezar pela pessoa. Um exercício que ajuda aqueles que desejam: contemple o crucifixo. Quando alguém te fizer muito mal, alguém te fizer chorar, alguém acabar com a sua paciência, alguém te fizer raiva, não há nada melhor do que você rezar perante o crucifixo. Coloca aí para o pessoal de casa, crucifixo. Aí você olha para Jesus crucificado, o segundo Adão, e você diz para ele assim: Senhor Jesus, o Senhor teria um machucado a menos se eu não tivesse cometido um pecado a mais. E o Senhor não me dá o que eu mereço. Eu mereço estar aí pregado, mas o Senhor morreu no meu lugar. Eu agradeço todo o teu amor por mim. Aí você pensa no que o seu pecado fez com Jesus. Aí você olha o que a pessoa fez com você. O que você fez com Jesus foi pior, e Ele te perdoou. Por que você não vai perdoar o seu irmão? Lembra daquele caso de dois homens que deviam? Um devia uma grande quantia a um que devia uma pequena quantia ao rei. Aquele que devia muito foi perdoado, mas ele não conseguiu perdoar quem devia pouco. Qual é o rei que nos perdoa? Jesus. Qual é a pequena quantia que eu não consigo perdoar? As atitudes dos meus inimigos. E como que termina o evangelho?
este cara é amarrado e jogado na prisão, vai ficar aí até pagar o último tostão, não saiu nunca mais, era uma dívida impagável. Me respondam, meus irmãos, como que eu vou pagar? Como que você vai pagar o que Jesus fez por nós? E recebam a palavra, viu? Se todos nós fôssemos santos, só você fosse o pecador, a história seria a mesma. Foi por você, foi por mim. Ele larga 99 e vai buscar uma que se perdeu. Jesus é misericordioso, é misericordioso. Antes da missa, eu cheguei um pouquinho mais cedo, eu tenho atendido algumas pessoas. Hoje eu atendi a confissão de um acólito, né? Vou contar seus pecados não, meu filho, mas fez uma boa confissão. E depois da confissão, menino bom de Deus, a gente subia aqui para celebrar a missa. Eu falava com ele assim: a gente tem que buscar as coisas de Deus mesmo. Você pediu a confissão, o padre escutou, você está leve, recebeu o perdão. Veja como Deus nos trata. Padre, eu fiz isso. Eu te perdoo de todos os seus pecados. Deus sempre nos perdoa. Aí a pessoa faz uma coisa com a gente, eu tenho que me vingar. Saia do natural, meu filho, vá para o sobrenatural. É só olhar para Ele. Senhor, as pessoas podem me fazer o que for, ninguém vai conseguir fazer comigo o que os meus pecados fizeram contigo. Então aqui resta-me 3 atitudes: não fazer o mal, não falar mal e rezar por esta pessoa. Assim você estará amando os inimigos por causa de Jesus. Amém? Entendeu? Agora ficou melhor, né? Amar o inimigo não é ter proximidade, mas é ter para com ele uma atitude que Cristo espera de cada um de nós. Convido você a fechar os seus olhos um instante. Você que está em casa, feche os seus olhos agora. E como ninguém consegue ler o seu pensamento, traga agora à sua mente, ao seu coração, as pessoas que te fizeram mal. Apresente para Jesus as pessoas que te odeiam, as pessoas que te amaldiçoam, as pessoas que te caluniam, as pessoas que falam mal de você, que querem fazer mal a você. E trazendo estas pessoas, nós olhamos para Cristo crucificado e nós pedimos a Jesus: ajuda-me, Senhor, com a tua graça, com teu amor ágape, amor total, amor sacrificial. Ajuda-me, Jesus, a amar os meus inimigos. Ajuda-me, Senhor, a fazer o bem para aqueles que me odeiam, e podendo, jamais fazer o mal. Ajuda-me, Senhor, a falar bem das pessoas que me amaldiçoam, e podendo, nunca falar mal. E ajuda-me, Jesus, acima de tudo, a rezar pelas pessoas que me caluniam. É por ti, só por ti. Eu quero ser cada dia mais digno desta grande recompensa, de ser um filho do Altíssimo. Eu não quero gastar a minha vida com vingança, como estava presente no coração de Abissai, o desejo de matar Saul, porque este queria matar Davi. Mas Davi, podendo fazer mal, ele escolhe fazer o bem. Ele poupou a vida de Saul. Podendo falar mal de Saul, Davi falou bem. Ele é ungido. E Davi ora por Saul, pedindo a mudança do seu coração. Nós não queremos ser imagens de Adão, mas sim, numa vida sobrenatural, ter as atitudes de Jesus.
Espírito Santo, dom de Deus, encha o coração de todos aqueles que recebem agora esta palavra, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para ti. Arranca do meu coração, Senhor, todo desejo de vingança, todo desejo de fazer o mal, de falar mal, de desejar o mal, e encha-me com atitudes cristãs, de paz, de verdade, de serenidade. Só por ti, Jesus, só por ti eu quero me consumir como esta vela que queima no altar, me consumir de amor. Eu quero amar os inimigos não porque eles merecem, é porque o Senhor merece. Eu quero me consumir como esta vela porque o Senhor merece. Eu quero fazer o bem a estas pessoas porque o Senhor merece. Eu não quero falar mal delas por tua causa, Senhor, e por teu amor eu quero orar por elas. Só por ti, Jesus.